Então aí, depois do vanos, a gente vai partir para os freios, né? Então esse aqui vai ser um tutorial de como... um tutorial e uma recordação aí, né? Do que eu fiz no carro. Então se alguém precisar de alguma referência, tá aí. E também se alguém só for ver pra se divertir ou pra ver as coisas que eu tô fazendo, isso aí. Então eu vou mostrar aqui tudo que eu vou precisar e tudo que eu tô colocando no carro, tá? Basicamente, você vai precisar de um jogo de um torquímetro para dar o torque nas rodas depois, né? Nas porcas. No caso da BMW, você vai usar um soquete 17. Esse trabalho é bem simples, né? Na verdade, que é a troca de disco de freio, troca do fluido, das linhas. E nesse caso eu vou instalar um kit de prisioneiro. Um kit de prisioneiro com porca. Então, basicamente, torquímetro, soquete 17, um jogo de soquete padrão. Se eu não me engano, vai precisar de 16, 14. Precisa também de um jogo de chave combinada. Linhas de freio, nesse caso eu vou usar Stop Tech com Aerokeep, né? Com malha de ácido inoxidável. Você vai precisar, nesse caso aqui eu vou trocar, não é necessário, mas eu vou trocar os parafusos que seguram o freio, ou que seguram o disco na posição, né? Você vai usar 2 por disco, eles vão instalados aqui, ó. Cadê? Aqui. Então um vai instalado aqui e o outro vai instalado aqui, que os dois seguram o disco de freio na manga, ou no cubo, né, na verdade. Então, aqui no caso, jogo de porca e prisioneiros. Eu vou usar fluido de freio da TRW DOT 4, tá, como especificado. Material de limpeza, limpador de disco de freio para você instalar sem nenhuma graxa, pano, papel, enfim. E lógico, uma cerveja da sua preferência. Então, é isso aí. Discos aqui. Isso aqui também é importante. Para fazer o sangramento da linha, você vai precisar de um sangrador. Isso aqui é um kit básico que eu comprei, mas você pode usar uma linha normal, uma linha de plástico, com uma garrafa PET, tá? Você não precisa comprar um kit desse. Eu comprei porque era barato e, enfim, simples. E aí eu vou ensinar como que faz o sangramento depois. Então a primeira coisa que você vai fazer, nesse caso, vai ser, para fazer o processo de sangria ou de sangramento, você vai precisar começar pelo lado oposto da onde está o reservatório de fluido. Nesse caso, na M3, o reservatório de fluido ele fica posicionado no lado do motorista, certo? Então a roda mais longe a roda mais longe dessa posição é a roda traseira do lado direito, né? Do lado do passageiro, que é essa roda aqui. Então eu vou começar por esse lado, levanto o carro, apoia ele nos cavaletes. E importante, para levantar a traseira inteira do carro, você tem que levantar com o macaco apoiado no subchassi ou no agregado, não no diferencial, tá? Apoia sempre no agregado. E é isso aí, tira a roda e vamos começar o serviço aqui. Organizadas todas as peças e ferramentas, vamos lá. Bom, roda fora do lugar, aqui a sequência é a seguinte. Tira o clipe daqui, simples, com uma chave de fenda. Esse clipe ele pula para fora. Aí você tem basicamente 4 parafusos. Na verdade são... eu vou tentar mostrar aqui. Aqui por trás. Então aqui nessa posição que você tira essa tampa aqui,
vai ter uma guia aqui dentro e outra guia aqui embaixo. Se eu não me engano é uma chave Allen aqui, eu não lembro agora. E aí você tem aqui dois parafusos que tem um suporte para pinça, tá? Então basicamente a sequência é a seguinte: tirar esses dois parafusos das guias, e aí você vai conseguir tirar a pinça. Só que antes de fazer isso, uma dica é a seguinte: primeiro aqui embaixo na linha de freio, já com a pinça no lugar, você já dá uma desrosqueada aqui só para afrouxar o parafuso, porque com a pinça no lugar você consegue ter mais suporte. Se você tirar a pinça do lugar e tentar desparafusar isso aqui, a pinça não vai estar no lugar, você não vai ter tanto apoio. Então você já dá uma desparafusada aqui, só uma afrouxada, tira as duas guias. O sangrador está aqui. O sangrador está aqui também, chave 10 se eu não me engano. E o sensor de pastilha, ele pula para fora aqui. Só puxar que ele sai, né? Ele vai conectado aqui no centro. E aí depois a guia de freio, basicamente a linha, né? Ela tem uma chave 10, se eu não me engano aqui. E na hora que você tirar, ela vai ficar pingando fluido. Então coloca alguma coisa por baixo, tá? Não deixa o fluido cair em nada, porque é corrosivo e acaba com a tinta do carro. Então, e não deixa cair no chão também. Então eu coloco uma coisa aqui para proteger. Mas eu vou mostrar isso, tá? Então vamos tirar essa pinça do lugar. Bom, aqui então tudo foi retirado, né? Deixei aqui a pinça aqui do lado. Se você não for trocar a linha de freio, cuidado para não mexer muito isso aqui, para não danificar a linha, tá? Deixar a pinça desse jeito aqui acaba estragando a linha. Então aqui estão as duas guias, né? Uma de cada lado. Aqui como eu já mexi nesse freio antes, ele tem um sinal aqui de anti-seize, né? Eu sempre gosto de colocar, porque aqui no inverno as coisas costumam enferrujar bastante. Então aqui é o suporte da pinça, dois parafusos 16, tá? Você vai precisar de uma Torx 45, T45 para tirar as guias. Tirei as pastilhas e agora tirar o disco. Para tirar o disco é bem... eu vou explicar também como que faz para ajustar o freio de mão. Aqui você vai tirar esses dois parafusos e o disco já vai estar solto. Ele já sai. Tá, então a ideia é aumentar essa distância aqui até o ponto que eu não consiga colocar o disco mais. Então aqui eu não consigo encaixar o disco mais, certo? Beleza. Então vou voltar. Alguns pontos. Vou tentar de novo. Bom, agora o disco ele entrou, mas ele entrou firme, tá certo? Tá entrando, mas ele tá entrando firme, com interferência. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele. E eu vou fechar aqui, né? Diminuir o diâmetro das lonas de 7 a 10 cliques. Dependendo se você quer o freio de mão um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Então eu vou voltar ele 7 cliques ou 8 cliques mais ou menos. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Agora o disco vai entrar com um pouco mais de folga e ele está ajustado, certo? Depois, para fazer a instalação final do disco, você tem que limpar ele totalmente com brake cleaner. Ele não pode ter gordura nenhuma.
Aqui no caso como eu tô aqui no Canadá, as coisas costumam enferrujar bastante. Então eu gosto de colocar anti-seize aqui na interface entre o disco e o cubo aqui, né? Para evitar que os dois colem um no outro. A superfície parece que tá suja, mas não tá, tá? Isso aqui é o restante do anti-seize que eu coloquei da última vez que eu mexi aqui. Mas agora que eu já ajustei o freio de mão, eu vou passar aqui um pouco de anti-seize aqui, certo? E eu vou instalar os prisioneiros. Os prisioneiros eles entram com Loctite e eu tenho que dar um torque neles. E eu vou mostrar esses prisioneiros da SS Tuning. Eles são bem fáceis de instalar, porque eles já vêm com... Você não precisa usar aquele método da porca dupla, né? Para dar o torque. Então vou mostrar isso aí para vocês agora. Bom, então aqui estão os prisioneiros, né? Já coloquei o Loctite aqui na rosca. E aí esses prisioneiros eles têm aqui, ó. Eles já tem uma alien aqui na frente, tá vendo? Uma hexagonal, que aí você dá o aperto nele por aqui. Depois eu tenho que torquear isso. Então agora que eu tô Loctite aqui, eu vou colocar todos eles no lugar, certo? E depois dar o torque. O torque é de 15 Nm. Então, torque é 15 Nm ou 11 pés. Aqui mesmo? Libra-pé, né? E aí eu vou dar o torque nesses prisioneiros. Então, aqui. Beleza? 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 Ai, ai. Show! Parece... na hora de colocar os parafusos, eles centralizam o disco na posição certa, tá? Ele tem um meio que um chanfro ali que guia o disco na posição certa. Depois eu vou checar o torque desses parafusos aqui. Pronto, disco na posição. Agora vou pegar e já vou colocar o suporte do disco no lugar também. Então você tem que... Pronto, basicamente é isso. Apertar tudo até o final aqui. E aí a gente vai pro processo de sangrar o freio, certo? Isso aí, basicamente. Tô com o reservatório, certo? Aí eu vou colocar ele aqui de forma que não haja vazamento, tomara. E aí, o que eu quero é o seguinte. Aqui eu quero que eu quero que essa mangueira ela fique superior à linha, para que nenhum ar tenha tendência de voltar para dentro, voltar para a linha de freio, certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai abrir isso aqui, você vai ver que o fluido ele vai começar a sair da linha, eu acho, né?
aqui, será? Não quero espanar isso aqui de jeito nenhum, hein? Não tá legal isso aqui. Vou tentar o sextavado. Vamos ver se melhora um pouco. Ah, não é possível. Não é possível. Ah, filha da mãe. Ha! Isso aí. Temos aqui. Tá vendo? Agora sim. Vendo que o fluido tá bem sujo. Tá vendo que o fluido ele tá bem sujo. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. É entrar lá no carro. Entrar lá no carro, eu vou pegar sem dar partida. E eu vou começar a apertar o pedal de freio. E enquanto eu aperto o pedal de freio e vou renovando o fluido aqui, e vou renovando o fluido lá no recipiente. Certo? Tá vendo que o fluido saiu bem sujo? De novo, cuidado com esse fluido porque ele é bem corrosivo. Então proteja bem o chão. Lógico que um pouquinho vai cair mesmo, mas tenta proteger ao máximo, né? O fluido ele já tá ficando mais limpo, que é natural, mas ainda assim ele tem que ficar limpinho até começar a sair fluido novo. Peguei um pouco de fluido novo aqui, ó. Vendo que ele é levemente amarelado. Se você comparar com o fluido da linha, tá batendo, né? Quer dizer que o fluido novo já tá entrando na linha. Eu tive que tirar bastante, tá? A maioria do fluido vai sair, do fluido antigo vai sair desse lado aqui do carro, né? Então, basicamente é isso. Repetir o processo agora nas quatro rodas. É isso aí. Eu vou mostrar. Bom, galera, o que aconteceu foi o seguinte, depois disso aí, passaram alguns dias, eu tentei fazer o mesmo procedimento na frente e eu encontrei que os dois parafusos que seguram o disco, eles, os dois estavam espanados. Aí eu tive que furar os dois, né, para conseguir tirar o disco e tentei refazer as roscas, mas não deu certo, então eu deixei
deixei a frente sem esses dois parafusos. E no lado do motorista, quando eu fui fazer, eu já tinha montado tudo. Quando eu fui fazer quando eu fui sangrar o freio, o sangrador quebrou. Ele quebrou bem rente na pinça. Então eu tentei desrosquear ele. Eu pensei em comprar aquele kit que é próprio para tirar a parafuso quebrado e tudo mais, mas o que eu acabei fazendo foi furando. Eu fiz um furo se eu não me engano, foi de 7,16. Agora eu não sei se o furo foi de 7,16 ou se o parafuso era 7,16. Mas eu furei num tamanho maior e fiz a rosca de novo com macho. E como o furo ali era, sei lá, devia ter mais ou menos de meia polegada de profundidade, e o macho ele dava batente no fundo do furo. O que eu tive que fazer foi foi começar a rosca com o macho, cortar um pedaço da ponta do macho, continuar fazendo a rosca, cortar mais um pedaço até que eu fizesse a rosca até o fundo do furo, né? Então eu basicamente usei um macho só para fazer um furo, né? Eu estraguei o macho. Mas aí deu certo, eu usei um parafuso, cortei o parafuso no tamanho correto e usei uma arruela de cobre daquela que amassa, né? Igual aquela de linha de óleo, para para ter certeza de que não ia vazar. E aí ficou desse jeito aí, como vocês estão vendo. E depois de tudo deu certo, tá funcionando. O freio ficou bem melhor. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.